Vamos hoje falar de uma entidade, né, considerada também uma divindade, das mais populares e controversas da magia. Ela está presente tanto nas tradições pagãs, né, na forma de uma divindade, como nas tradições judaico-cristãs, na forma de um demônio. Estamos falando de Beelzebub. Nesse vídeo eu irei falar a genealogia de Beelzebub, ou seja, sua origem ancestral ligada à sua família espiritual, mítica, né? As relações de parentesco que ele tem com outras divindades do Oriente Próximo, enfim, vamos ao tema. Beelzebub ou Baal-zebub é uma divindade das antigas religiões cananeia e filisteia, adorada em Ecrom, na antiguidade, e mais tarde associada na tradição judaica, particularmente como uma divindade, e mais tarde no cristianismo como um demônio. Bom, Beelzebub, ele foi associado ao deus cananeu Baal, tá? E, na verdade, é uma derivação de Baal. Baal era a antiga divindade cananeia associada aos ritos de fertilidade, morte, ressurreição, poder, guerra. E essa divindade ela foi adotada mais tarde pelos povos filisteus, tá? Que eram arqui-inimigo dos povos hebraicos primitivos, os hebreus, os antigos judeus. Então, com o passar do tempo de uma antiga divindade cananeia, adorado também pelos filisteus, que eram povos semitas, como os hebreus, né? Ele acabou sendo reinterpretado como um demônio e foi adotado nas tradições grimoriais, né? Na magia ocidental, como um grande espírito da Boetia. Ele está escalonado no Grande Grimório como um dos três supremos reis do inferno, junto a Lúcifer e Astarô. A trindade infernal seria Lúcifer, Beelzebub e Astarô. E como tal, ele é ligado ao culto de Lucifug e Hofocalho, tá? Seu poder, o poder de Beelzebub, sempre foi temido, referenciado. Então, como dissemos, Beelzebub é um dos nomes da antiga divindade cananeia Baal, né? Seu nome Beelzebub deriva de Baal-zebub, uma divindade, né, específica de um dos reinos dos povos ligados ao Oriente Médio. Nós vemos que existem vários tipos de Baals, né? Existiam vários deuses Baal, cada um regendo ou sendo o deus tutelar de uma cidade, de uma região, né? De uma comunidade antiga. Conta que um próprio rei hebreu, chamado Acasias, consultou Beelzebub, ou Baal-zebub, como era conhecido na época, durante um período de sua doença, tá? Em que ele foi vítima de um ferimento durante uma de suas guerras. Então, nós vemos que Baal-zebub, ou Beelzebub, era uma divindade que o seu culto foi ainda praticado entre os hebreus até uma data tardia, até ter sido depois substituído por Yahvé. Beelzebub não é um nome próprio, tá? É um nome que deriva de Baal, a antiga divindade que foi adorada pelos povos filisteus, que foi emprestada aos antigos cananeus, né? Era originalmente Baal-zebub, como um deus solar também, que regia as tempestades, a fertilidade, mudanças e ciclos de estações, muitas vezes também ligado a Asherá, a sua contraparte feminina. Existia o culto de Baal e Asherá entre os antigos povos semitas, cananeus, israelitas, hebreus. Isso foi também adotado pelos judeus, na época mais tardia, de uma forma ou de outra. O culto de Yahvé e o culto do deus Baal estavam sempre em rivalidade, porque Baal significa principalmente senhor, dono, e era adorado principalmente nas montanhas, nos picos altos, né? Como o Senhor dos céus, né? Das tempestades, do trovão. Então, o culto de Yahvé, o culto de Javé, né?
e o culto de Baal rivalizavam entre si, e os povos israelitas e os povos hebreus, os antigos judeus, viviam em guerra constante entre si pela supremacia religiosa. Como vemos mais tarde, o culto de Javé, ou Yavé, acabou prosperando e substituindo o culto de Baal. Mas isso é uma outra questão. O importante aqui é entender a origem de Beuzebu, no contexto da divindade Baal. Baal, como eu disse, significando dono ao Senhor, era um nome comum às várias divindades do Oriente Próximo. Existiam vários Baals, tá? O culto Baal foi herdado pelos filisteus dos antigos cananeus, como eu disse, e era uma religião muito forte, né? E por muitos considerado uma religião proto-israelita, até que ela se fragmentou, entende? Então, alguns autores estudiosos e provas arqueológicas sugerem que o culto a Baal, a esse Deus antigo, chamado também o Senhor do Trovão, o Senhor dos Céus, foi uma divindade secreta, adorada inclusive pelos sacerdotes judeus, em épocas bem posteriores ao nascimento do judaísmo, né? A religião judaica, que era altamente monoteísta. Alguns sacerdotes judeus tinham templos particulares, isolados, né? Escondidos, dedicados ao culto de Baal e sua consorte, sua esposa Asherá. Era considerado, e ainda é, apostasia, né? Era proibido pronunciar simplesmente o nome de Baal. Com o tempo, a palavra Baal, de dono, senhor, passou a ser substituída por Yavé, né? Com o mesmo significado de senhor, senhor das nações, né? Senhor dos altares de incenso, que era um dos atributos ligados a Baal. E foi havendo essa remodelação, essa mudança do antigo culto pagão a Baal para o culto de Yavé. Evidências, inclusive arqueológicas, escritas também, de papiros, documentos antigos, né, resgatados, sugerem que o culto de Baal e de Asherá era a religião secreta, clandestina de muitos judeus, que depois foi sendo aos poucos suprimida pela adoração ao Deus único, onipresente, Yavé ou Jeová. Mas a origem de Beuzebu remonta a Baal. E como isso aconteceu de Baal para Beuzebu? Baal, o culto a Baal, era um espinho para os antigos hebreus. Ele aparecia em toda parte, com muitos nomes diferentes, mas todos com Baal à frente. Existia Baal Carnaim, existia Baal Sidom, existia Baal Amon. Vários Baals surgiram em regiões diferentes, em localidades diferentes, sendo adorado de formas similares, mas ainda assim com nomes diferentes. Por exemplo, no Líbano, a antiga cidade que pertencia aos fenícios, Baal também foi adorado sob o nome de Baal Sidom, ou Baal Mercá, o Baal de Tiro, que é a maior cidade, uma das maiores cidades do Líbano. Ele assumia nomes diferentes, de acordo com a região em que ele era adorado, em que o culto prosperava. Existia, por exemplo, o Baal Hadad, que era um Baal guerreiro, um Baal ligado às tempestades, à luta. Era um Baal adorado em toda a Síria. Existia Baal Adir, que era o Baal da antiga cidade de Bilos, que era uma cidade que pertencia aos fenícios. Existia Baal Amon, o senhor supremo de Cartago, que foi um país, né, mais tarde dominados pelos romanos, em que eles descreveram o culto de Baal Amon. Baal Amon era chamado também de senhor dos altares de incenso. Os romanos, que dominaram a cidade de Cartago, associaram Baal Amon a Saturno, né? E os gregos tinham associado anteriormente a Cronos. Já Baal Adir, dos fenícios, foi associado a Deus Júpiter pelos romanos. Também existia um Baal que foi adorado no Egito Antigo,
Teve uma época que o Egito foi invadido pelos povos Ixos, que dominaram o Egito por algumas centenas de anos. E os Ixos impuseram o culto a Baal. Baal, no Egito, foi logo associado ao deus Sete. Então, Baal Sete foi um dos deuses importantes no Egito na época de dominação Ixia, ou dos Ixos. Sim, mas se existem todos esses tipos de Baal, quando que houve essa mudança de Baal para Beuzebu? Como que aconteceu isso? Como eu disse, Baal-zebu era o antigo deus adotado pelos filisteus, que também eram arqui-inimigos dos antigos hebreus, né? Baal-zebu significa Deus exaltado, ou Senhor exaltado, o Senhor dos cumes das montanhas, o Deus acima de todos os outros deuses, o Senhor exaltado, o Deus exaltado. Mas Baal-zebu, que foi a mudança que houve, significa Deus das moscas, ou Senhor do esterco. Isso aconteceu por causa de uma pequena mudança no nome imposta pelos israelitas, quando eles dominaram os filisteus, e até mesmo antes, para denegrir a religião dos israelitas, que eram seus inimigos bíblicos, está lá na Bíblia. Então, houve uma mudança, porque Baal-zebu tinha alguma proximidade com a palavra zebu, que significava mosca em hebraico. Então, nesse período de guerra entre o povo hebreu e o povo filisteu, né, eles, para denegrir a religião dos filisteus, substituíram a palavra Baal-zebu, que é Baal exaltado, Senhor exaltado, por Baal-zebu, Senhor das moscas, né? Então eles tiraram Zebu, que significa exaltado, por Zebu, que significa moscas, né? Houve essa substituição no nome, ficou Baal-zebu, ou seja, Senhor das moscas. Com um tempo, por aglutinação, né, Baal-zebu se transformou em Beuzebu, sendo que a palavra Bel, era também uma antiga divindade pagã, tá? Veremos à frente. Inclusive, algumas autoridades rabínicas, né, que eram sacerdotes judeus, reinterpretaram a palavra Senhor das moscas como Senhor do esterco, né? Porque as moscas voam ao redor de excrementos, tanto excrementos humanos como animais. E na antiguidade, eles tinham uma crença de que as doenças que hoje nós entendemos serem transmitidas por vírus, bactérias, eram transmitidas por moscas. Então, é uma forma de rebaixar ainda mais uma divindade de uma nação rival que com eles tiveram embates durante séculos. Então, Baal-zebu se transformou em Beuzebu e mais tarde Beuzebu por aglutinação. Então, resumindo, a palavra Beuzebu e Baal-zebu, Senhor das moscas, são formas corrompidas, né, da antiga divindade cananeia fenícia, conhecida como Baal-zebu, né, Deus exaltado. Se transformou de Deus exaltado para o Deus das moscas, ou Senhor do esterco. Mas alguns poderiam me perguntar, mas está certo, de Baal-zebu para Beuzebu. Já sabemos que Zebu se transformou em Zebu, que é mosca. Mas a palavra Bel, do início do nome, de Beelzebu, ou Beuzebu. Bem, nós sabemos que a palavra Bel é acadiana, também significa Senhor, da época da Acádia, né? Povos acadianos, babilônicos. Então, houve essa aglutinação ao longo do tempo e essa junção de Baal por Bel, né? Essa substituição, e por Zebu. Então, Baal-zebu. Houve essa mudança, a gente não sabe como isso aconteceu, mas o importante é saber que hoje a palavra Beuzebu remonta uma antiga divindade ligada aos povos filisteus, né? Cananeus e até mesmo acadianos. Em geral, então, a palavra Beuzebu, como Senhor das moscas, é uma palavra associada à impureza, a pragas, a disseminação de doenças, né? Que são coisas que os povos
principalmente os judeus que eram famosos, né, por seus banhos ritualísticos, por seus rituais de purificação, né, logo associavam a imundície, a doenças, né, e tudo mais. Já no Novo Testamento, né, que é de influência cristã, origem cristã, Beelzebul nos surge como um ser maligno, associado, como disse, à impureza, né, a doenças, impurezas, né, e que ele tinha o poder também de exorcizar outros demônios, porque ele era o príncipe dos demônios. Inclusive Jesus foi acusado certa vez de expulsar demônios e curar as pessoas pelo poder de Beelzebul, porque isso era uma crença antiga, arraigada no inconsciente coletivo dos povos judeus, que Beelzebul era o príncipe dos demônios, né? Antigamente, para os judeus, ele era a divindade israelita, mas com o tempo isso foi mudando até ser considerado um demônio. E um demônio que tinha supremacia sobre outros demônios, e que os sacerdotes antigos, ligados às antigas religiões pagãs, né, filisteus, né, cananeus, expulsavam demônios em nome de Beelzebul. E quando Jesus começou a curar as pessoas, leprosos, ressuscitar, segundo a Bíblia, né, ele foi logo acusado, injustamente, de curar as pessoas em nome de Beelzebul. Diziam, não, ele cura as pessoas, expulsa demônios em nome de Beelzebul, que Jesus logo retrucou, porque ele era judeu. Não, eu curo e realizo meus exorcismos em nome do Espírito Santo de Deus, né? Porque ele não queria que a sua religião, né, ou a sua fé fosse ligado aos cultos dos antigos deuses pagãos, que os judeus, né, ele era judeu também, repudiavam veementemente. Então eles diziam, os filisteus, os sacerdotes judeus também falavam isso, né? Olha, ele não expulsa demônios em nome de Deus, não, é em nome de Beelzebul, que é príncipe dos demônios, né? Mas de onde vem essa crença que Beelzebul exorciza, né? Existe um documento chamado Testamento de Salomão, que é do século II, que diz que Salomão recebeu a graça, né, de comandar os demônios. E um dos demônios que ele comandou para construir o templo de Jerusalém, né, segundo a lenda, segundo a história, foi Beelzebul, né? Em nome de Deus, de Yahvé, ele chamou Beelzebul e falou, Beelzebul, olha só, me ajuda aqui a construir o templo. E Beelzebul convocou os demônios inferiores a ele, às quais eles são subordinados a Beelzebul, no caso, né? Para carregar as pedras, construir as muralhas, fazer todo o serviço pesado. Isso está no Testamento de Salomão. Então, essa ideia que Beelzebul domina demônios e pode também expulsar demônios, se for invocado em nome do Deus vivo, Deus de Israel, é a coisa arraigada no inconsciente coletivo dos povos judeus desde essa época. Inclusive, esse documento, intitulado Testamento de Salomão, onde Beelzebul aparece como subordinado ao Deus de Israel e construindo através de Salomão, né? Que Salomão que o invoca, que o conjura, né? O templo de Jerusalém. Esse documento serviu de base para muitos textos de magia medievais, como a Chave de Salomão, né? Como o Grimório Vero e outros textos ligados à tradição salomônica de magia. Vamos então à lista de benefícios, né? Benesses, que Beelzebul pode proporcionar para a pessoa, o magista, que o conjura de forma apropriada. Vamos lá. Beelzebul pode ser convocado para orientação e proteção em empreendimentos comerciais, aliás, com empreendimentos de qualquer natureza, empreendimentos comerciais de qualquer natureza, ligado à educação, à informática, a empresas, seja qual for. Ele pode também ser convocado para inspirar luxúria, paixão em outras pessoas. Veja, paixão, luxúria, tesão, não é sentimento, tá? Isso não é do âmbito de Beelzebul. Beelzebul é paixão, é coisa mais carnal. Ele também pode ser convocado para subjugar seus inimigos visíveis e invisíveis. Ou seja, invisíveis pode ser espíritos, né? Entidades que tentam obsediar e tal. Ele pode ser convocado também por aquele que tem a chave correta dos trabalhos de Beelzebul para realizar exorcismos. Ele pode ser convocado, então, também para subjugar inimigos visíveis, ou seja, concorrentes desleais, pessoas que estão te ameaçando, né?
pessoas que tentam te passar a perna, te prejudicar. Isso tudo tem que ser visto de forma muito responsável, tá? Porque tem muitas pessoas que utilizam a energia de Beelzebub para prejudicar os outros por pura vaidade, de forma deliberada, de forma emocional, né? Ele é meu concorrente aqui na promoção do emprego. Pô, ele é seu concorrente, ele não é seu inimigo. Ele é uma pessoa que está disputando uma vaga com você, né? Mas não é o seu inimigo declarado. Então tem que ter muita responsabilidade quando você vai trabalhar com Beelzebub para afastar ou anular ou simplesmente isolar outra pessoa. Tem que ter muito cuidado, né? Sempre a preferência é você afastar, né? Pegar essa pessoa e colocar em outro lugar, né? Arrumar outra ocupação para ela, outro problema para ela resolver e esquecer de você. Então, isso não é bem diferente de você tentar realmente prejudicar por doença, por acidentes, né? Vamos Você tem que fazer ser bem responsável nisso magia aí. de forma consciente. Magia de forma consciente. E ele pode ser invocado para fins divinatórios e oraculares também. Ele tem essa fama, porque diz que o rei Azazias, né? Ele invocou Beelzebub para saber do oráculo, qual seria o futuro da guerra que ele estava envolvido, tal, não sei o quê. Algo que ele foi muito criticado por Javé, né? Por Yavé, né? Que ele deveria procurar um deus pagão para deitar oráculos para ele a respeito de sua saúde ou de guerra, né? Resultado de uma guerra. Ele não deveria fazer isso. Mas, como eu disse, na antiguidade existia muitos deuses e os povos hebraicos, hebreus primitivos, né? Que são hoje os judeus, eles praticavam várias religiões diferentes e no fim foi substituído por uma única religião monoteísta, mas isso foi gradativo, isso não foi da noite para o dia. E temos também, então, esse conjunto de digamos, favores ou ajudas que Beelzebub pode prestar às pessoas que o convocam de forma correta e de forma respeitosa.